Esse vídeo aqui, como ele vai ser um pouco longo, um pouco comprido, acredito que vai ser preciso fazer uma série de edições, porque assim, meio que vai ser no improviso. Eu não queria que fosse totalmente no improviso, foi por isso que eu fiz algumas anotações aqui, porque assim, são 2 anos que eu vou tentar resumir em poucos minutos aqui de apresentação. É, Como é que eu estou atualmente? Atualmente estou sozinho, ando sozinho aqui agora em Portugal. Estou a residir aqui num alojamento local, que é basicamente um lugar onde você somente arrenda um quarto. Você tem também acesso a todas as áreas comuns, como cozinha, casa de banho e tal. Geralmente já é mobilado, né? Você já tem um quarto já que já está mobilado, já tem cama, tem lugar para você guardar roupa, tem TV, inclusive aqui em cima também é a TV. Tem cômoda, essas coisas também. Tem lavanderia, que é para onde você vai para lavar a sua roupa. Tem casa de banho também, está tudo equipada. A cozinha também toda equipada. E essa é uma boa pedida, como eu já vinha falado já num vídeo anterior, que eu estava apresentando, fazendo um tour aqui no meu quarto, que estava bagunçado pra caramba. Dei até uma arrumadinha, ganhei mais um pouquinho de espaço aqui dentro. Depois eu até posso mostrar para vocês como é que ficou. Então é uma boa pedida para quem é imigrante, para quem vem para cá a trabalho ou para cá a estudo, tá alugando apenas um quarto. Sai muito mais barato. Você não precisa se preocupar muito com mobília, né? Porque como você está só de passagem, você não precisa estar se preocupando em comprar mobília, já está tudo mobilado. Você somente vai ter acesso a um quarto, que geralmente é o bastante para quem passa o dia todo fora e só chega à noite, só para dormir mesmo. E é um custo bem mais barato. Como é que foi aqui a minha chegada, né? Para quem me conhece sabe que eu já fui casado, né? Hoje já não sou mais, né? Hoje estou agora só aguardando o documento do divórcio sair, mas já estamos separados, eu e a minha ex-mulher já estamos já separados já desde o ano passado, pelo menos assim meados de setembro, outubro, não é? Depois eu vou contar assim como é que foi mais ou menos, né, no decorrer do vídeo, mas como é que foi a tomada de decisão para a gente chegar aqui e decidir morar aqui em Portugal. O ano é 2019, né? Foi o ano que a gente decidiu. Na verdade, foi no finalzinho de 2018 que a gente decidiu fazer. A gente já vinha já cogitando essa questão de se viver em outro lugar, um outro lugar que desse mais oportunidade. O meu sonho sempre foi Estados Unidos, né? Sempre foi Estados Unidos porque assim, é a terra da liberdade, a terra das oportunidades e é lá onde se ganha dinheiro, né? Não sei como é que vai ficar a partir de agora, mas geralmente é Estados Unidos que é na América, que é a boa pedida para quem, geralmente para quem é brasileiro e para quem é ali da América do Sul. Mas a gente optou por vir para Portugal porque era um país muito mais fácil de se entrar, mais fácil de se conseguir a legalização também. E a gente já assistia vários vídeos no YouTube do pessoal que vinha para cá e mostrava aquele glamour todo de Portugal, que a gente ficava sonhando e fazia conversão da moeda e que euros dava não sei quantos reais e um faxineiro e uma pessoa que trabalha na limpeza ganha, sei lá, 3.000 reais. E a gente ficou apaixonado com essa ideia, né? A gente foi meio que na onda, né, desses marqueteiros aí que vendiam Portugal pra gente. Quando a gente chegou aqui, a gente viu que a realidade é bem diferente, mas eu ainda vou chegar lá. Então a gente, em 2019, eu já estava já casado, era há poucos anos, acho que nem lembro mais, né?
nem lembro mais, acho que já faz uns 5 anos, né? Enfim, 2019, então assim, eu tava com a minha ex-mulher, ela tinha um apartamento, tinha um carro, tinha toda a mobília. Então assim, a pressão de se vir morar em um outro país partiu dela, né? Apesar de que eu também já cogitava essa ideia, fiquei um pouco resistente no começo, mas depois eu vi que ia ser melhor. Apesar de tudo, ia ser uma grande oportunidade. Então ela resolveu vender o carro e resolveu vender também todos os móveis que ela tinha no apartamento dela. Só não se desfez do apartamento, resolveu também botar para arrendar. Então decidimos que aquele dinheiro todo que ia ser feito dessas vendas a gente ia trazer para cá para segurar a barra até a gente conseguir alguma coisa, até conseguir trabalho e essas coisas. Então, foi se vendido tudo e a passagem ela comprou com o dinheiro dela e eu comprei com o meu dinheiro, né? Que naquele tempo eu ainda fazia vendas e tal. Então eu consegui juntar uma grana boa para poder pagar minha passagem. Então uma parte eu paguei à vista e outra parte eu coloquei no cartão e graças a Deus já foi pago. 2019, então a gente resolveu fazer as malas e vir para cá para Portugal. Chegamos aqui dia 14 de fevereiro. Então a gente comprou a passagem, a gente fez uma escala na França, a gente foi pela Air France, a gente desceu ali em Paris e pegou um outro para cá, para Portugal. Nessa época, assim, o pessoal tava muito com medo da questão de imigração e tal, porque ir direto para Portugal e tinha aquelas perguntas e tal, e todo mundo tava com medo de ser reprovado, ser recusado a entrada e tal, e ter que voltar. Então, meio que a gente fez uma escala. Não que fosse algo programado, mas assim, talvez tenha sido uma sorte do acaso tal. A gente foi e desceu ali no aeroporto de Paris. Vou até me arriscar aqui a falar o nome dele. É Charles de Gaulle. Negócio assim, mais ou menos. E a gente esperou um outro avião para poder vir para cá, para Portugal direto. Então, assim, foi cerca de 14, mais ou menos 14, 15 horas. Antes disso, a gente teve ainda que pegar um outro avião para Fortaleza, porque não tinha nenhum avião aqui que fizesse esse percurso de Pernambuco. Assim, não falei, mas a gente é de Pernambuco, estado lá do Brasil. Eu sou natural de Olinda. Ela é natural de Recife e estávamos morando atualmente em Olinda, ali em Peixinho e tal, para quem conhece mais ou menos onde é que é Pernambuco. Então a gente pegou um avião, fomos para Fortaleza e de Fortaleza pegamos a Air France para Paris. De Paris a gente veio para cá, para Portugal, e a gente desembarcou ali em Lisboa. Inicialmente, claro que a gente não fez essa empreitada sozinho, a gente não decidiu tudo sozinho, a gente resolveu tipo que fazer um grupo e para quando a gente chegasse aqui um se ajudasse ao outro para poder ficar mais fácil, né? A gente tinha um casal, na verdade a gente não conhecia esse casal diretamente, era conhecido de um outro casal e que esse casal ele já tinha vindo para cá, para Portugal, já tinha conhecido, já sabia como é que era. E, inclusive esse casal, o rapaz, ele conhecia um desses marqueteiros do YouTube que vendia muito bem em Portugal para quem quisesse vir morar aqui. Então, pô, como o cara conhecia um marqueteiro desse e, pô, tava por dentro, já tinha vindo para cá, já sabia já como é que funcionava mais ou menos o procedimento, então a gente resolveu confiar. A gente resolveu confiar e disse, não, a gente agora vai com esse pessoal porque pelo menos a gente já tem garantido aqui algumas coisas, né? Algumas informações e pronto. Então viemos em foram 3 casais, né?
Eu e minha esposa vimos com mais um amigo também no mesmo voo. Esse outro casal veio depois, né? E o outro casal também veio depois. E olha que ainda vinha mais um outro casal e a gente, muito antes disso, decidiu que a gente ia arrendar uma casa, né? Um T4 ou talvez um T5, né? Essa questão de T4, T5 é somente a quantidade de quartos. Então T4 é um apartamento ou uma casa que tenha 4 quartos. E assim sucessivamente, T5, T6, T7, T8. Então a gente ia arrendar essa casa e passar a viver todo mundo em união durante um ano, compartilhando tudo, contas e até alimentos, né? Então aquela utopia toda. E acontece que essa utopia não durou nem 3 meses, né? A gente resolveu se separar. Então eu e minha ex-esposa, a gente conseguiu arrendar uma casa, né? Que quando a gente chegou aqui, a gente foi logo para um quarto. É tanta coisa que às vezes não dá para organizar as ideias. Eu queria colocar sistematicamente, mas é tanta coisa que às vezes passa despercebida e depois tem que voltar e tal. Deixa eu dar só uma pausazinha aqui, depois eu volto só para tentar organizar as ideias. Para não ficar muito longo, eu vou começar a resumir algumas coisas, porque assim, depois, se for o caso, se vocês quiserem detalhar mais alguma coisa, vocês deixam no comentário e depois eu tento fazer um vídeo só para algum determinado evento para poder explicar melhor o que é que aconteceu. Então a gente desembarcou em Lisboa, passou somente uma noite lá, a gente pegou um Airbnb lá e passou somente uma noite. Foi um alojamento lá que era um quarto gigante que só tinha beliche, aqueles beliche de 2 andares e, e era muita gente assim, parecia um campo de concentração de refugiado. E tem coisas assim em Lisboa que geralmente é para quem tá só de passagem mesmo. Pessoal que é nômade, pessoal que tá só a passeio e tal, tá só em viagem rápida. Então aluga menos. Aqui a gente aluga quarto, né? Lá em Lisboa geralmente o pessoal aluga somente a cama. Então é só para passar a noite. Então passamos uma noite lá e decidimos que no dia seguinte, não naquele momento, mas assim, a gente já decidia já que a cidade que a gente ia viver era Braga. Por quê? Porque os marqueteiros do YouTube diziam que Braga era a cidade mais barata para se viver em Portugal. Resultado de tanto pessoal dizer que é a cidade mais barata, acabou se tornando a cidade mais cara. A terceira cidade mais cara, né? Porque a primeira é Lisboa, a segunda é Porto e terceira é Braga. Até que alguém decida, de novo, no YouTube, fazer um vídeo dizer que cidade tal é a cidade mais barata, que ela acaba se tornando cara também. Aí viemos para Braga e acontece que aquele pessoal que a gente confiava, que a gente sabia que estava seguro, tinha aquela segurança toda porque já vinha, já conhecia os marqueteiros e tal. Acontece que a gente meio que não tinha nada seguro, então a gente teve que improvisar. A nossa sorte foi que o rapaz que veio com a gente conhecia alguém que já estava aqui e que perguntou se tinha algum quarto disponível no apartamento em que ele tinha. E para nossa sorte tinha. Então teve como acomodar todas as pessoas, né? Todas as 6 pessoas que vinham para cá. Eu e minha ex-esposa, o rapaz que veio com a gente e o casal que a gente confiava e que estava seguro. E que eles também tinham um bebezinho, né? E a gente conseguiu ficar nessa casa aí desse rapaz que ele conhecia por mais ou menos 2 meses. É claro que a convivência não foi muito das melhores, né? Por N motivos. Graças a Deus, assim, quando eu cheguei aqui, eu demorei pouco tempo para arrumar trabalho, que para minha sorte, né, vamos dizer assim, o conhecido desse rapaz que veio com a gente, ele trabalhava em construção civil e ele tinha saído de uma empresa que sabia que estava precisando de alguém para fazer um determinado trabalho. E aí ele chegou para mim, né, não sei, né, gostou da minha cara e tal, foi comigo
e me deu o contato do engenheiro lá da empresa. E aí eu rapidamente entrei em contato com o engenheiro, né, e consegui uma entrevista. Então a gente chegou aqui dia 14 de fevereiro e mais ou menos dia 28 de fevereiro eu comecei a trabalhar em construção civil. Que aqui em Braga é o seguinte, aqui em Braga são três grandes setores, né, que se você vier disposto para trabalhar nesses três grandes setores, você vai ter emprego para o resto da vida, que é fábrica, restauração e construção civil. Desses três, principalmente se você for homem, né, tiver muita disposição, construção civil, se você vier para cá, você vai ter trabalho porque sobra. Quase ninguém quer fazer isso. Nem os portugueses daqui querem trabalhar na construção civil. Geralmente os miúdos que saem da faculdade querem ir para TI, querem ir para um cargo de gerência, de vendas e tal, essas coisas, mas não querem construção civil. Então, se você é da área aí no Brasil e você pretende, sei lá, atuar aqui, saiba que você vai ser muito bem-vindo e você vai ter oportunidade até dizer chega. Beleza? Então, consegui trabalho. Então, assim, eu do pessoal, né? Foi o único que conseguiu trabalho logo. Então, meio que eu só chegava em casa à noite e dormia, porque no outro dia tinha que acordar cedo e era um esforço muito grande e meio que não dava para fazer mais nada. Então eu não tinha tempo para estar com esses negócios de picuinha, de perder tempo com esses problemas pequenininhos. Eu chegava em casa só para dormir, no outro dia levantava e ia me embora trabalhar. Certo? Assim que a gente chegou aqui em Portugal, a gente conheceu uma outra pessoa, voltando também um pouco no tempo, né, que eu acabei de mencionar isso, acabei de esquecer disso. É que para se conseguir alguma coisa aqui, você primeiro precisa de um número de contribuinte, que é como se fosse o CPF aí do Brasil. O número de contribuinte é chamado aqui de NIF, né? Número de Identificação Fiscal. Então, sem ele você não consegue trabalho, sem ele você não consegue abrir conta em banco, sem ele você não consegue fazer nada. E para você tirar esse NIF, você precisa de um representante fiscal. Você não consegue tirar ele sendo estrangeiro ou sendo imigrante. Você precisa de alguém que ou seja português ou seja alguém que já tenha residência permanente aqui. Eu nem sei se alguém que tenha residência temporária é possível ser teu representante fiscal. Eu acho que não. Mas um português ou alguém que já tenha já o cartão cidadão ou tenha a residência permanente, acredito que consiga ser teu representante fiscal. Então, tivemos de ter um representante fiscal e a partir dele podemos tirar o NIF, né? O nosso número de contribuição, de contribuinte, e conseguimos também abrir uma conta bancária. Então, sem NIF e sem conta bancária você não consegue arrumar trabalho. E esse cara, que era um conhecido desse outro casal, né, que a gente tava seguro e tal, pelo menos a gente conseguiu tirar isso. E depois que eu consegui tirar o NIF, depois que eu consegui abrir a conta bancária, eu consegui arrumar um contrato de trabalho. O contrato de trabalho, aqui a gente não tem carteira assinada, a gente tem um contratozinho de trabalho que a gente firma com a empresa, né? Eles mandam um contratozinho, você lê, e se você tiver de acordo com aquilo, você assina e a empresa também assina. É claro que há as leis trabalhistas aqui que vigoram por baixo, mas basicamente o que está naquele contrato ali é o que deve ser seguido. Então você consegue o contrato e a partir do momento você já está meio caminho andado para conseguir ter a sua manifestação de interesse, que é um outro documento que depois eu vou contar mais a seguir. Então consegui tirar o NIF, consegui abrir conta bancária, consegui o contrato e através dessa empresa ela conseguiu para mim o número de identificação de segurança social, que é o número para você contribuir para a segurança social. Então também é muito importante quando você tem o contrato de trabalho. Aí a gente só não tinha ainda um contrato de arrendamento, porque quando a gente veio para cá, a gente veio para um quarto, e geralmente o pessoal que aluga somente um quarto não dá esse contrato, né? Principalmente se for alguém que esteja aí por fora. Porque aqui em Portugal, praticamente quase tudo
tem que ser declarado às finanças, né? Senão o bicho pega. Então a gente teve que conseguir uma casa, né? Depois eu e minha ex-esposa, a gente conseguiu arrendar uma casa. Quando a gente chegou aqui, a gente alugou o quarto por 220 euros, né? E, bom, amigos meus da obra que tinham uma casa arrendada e tudo, eles conseguiam por 450. Tinha amigo meu até que pagava 500 euros numa renda. Então, assim, eu ficava pensando assim, pô, como é que tu consegue? Porque o salário está em torno de 650, 700 a média. Então, tu tá trabalhando meio que só para pagar a tua renda e comer, porque não sobra mais nada para isso. Então, a gente conseguiu arrendar uma casa, e essa casa custou apenas 100 euros, vê? Tá certo que era uma casa mais humildezinha, né? Ficava numa região mais a... Não é que ficava muito afastada do centro, ficava quase que próximo do centro. Ficava ali à beira da estação de comboio, né? A estação é o trem que a gente costuma chamar no Brasil, chamam de comboio aqui. E não era tão distante, tão distante do centro, mas a gente conseguiu através da indicação de umas outras pessoas. Que eles diziam até que era a zona que ficava essa casa era uma favela, né? Já é uma favela. Mas assim, nada comparado a uma favela que há no Brasil. É porque assim, as casas são de pedra, são casas antigas de pedra. Geralmente quem reside lá são pessoas mais idosas e alguma parte ciganos, né? Que o pessoal aqui de Portugal, a grande maioria dos portugueses não vão com a cara dos ciganos. E aí a gente conseguiu ficar lá, tal, juntou toda a documentação, não é, do que estava faltando, e eu consegui dar entrada na minha manifestação de interesse. Porque assim, é um documento em que qualquer pessoa que seja imigrante, principalmente se for dos países que foram colonizados por Portugal, tem essa, não vou dizer direito, não sei como é que se chama, mas tem esse processo que é você você como se estivesse se manifestando no interesse de residir em Portugal. Então você junta toda a documentação. É importante que você tenha um meio de subsistência, que pode ser o teu contrato de trabalho ou pode ser uma atividade remunerada, como se fosse um MEI no Brasil. Aqui é uma atividade, início de atividade nas finanças, alguma coisa assim desse tipo. E se você tiver esse meio de subsistência, tiver um alojamento, tiver um contrato de trabalho, né, que já é o meio de subsistência, tiver todos os teus documentos, tiver contribuindo para a segurança social e pagando teus impostos, então nada te impede de que teu processo de manifestação de interesse em residir aqui em Portugal seja aprovado. Então, juntou-se toda essa documentação, eu enviei lá para o CEF, que é um órgão que é responsável por essa questão aí de estrangeiros e fronteiras, de imigração, e fiquei aguardando até que meu processo fosse aceito, né? Então isso demorou basicamente um ano, né? Mais de um ano, porque eu dei entrada mais ou menos em maio, por aí, e ele só foi aceito, se eu não estou enganado, eu não sei nem se eu coloquei aqui, deixa eu ver, abril de 2020. Então eu dei entrada em maio de 2019 e só foi aceito em abril de 2020. Então, em março já estava com meus documentos todos. Em março também, mais ou menos dia 15 por aí, consegui meu primeiro ordenado, né? Meu primeiro salário do meu emprego, e foi mais ou menos 747 euros, né? Contando o salário base junto com todos os subsídios. Tem um subsídio Natal, que é o 13º, tem um subsídio férias, né? Que é férias, e tem o de alimentação. E além disso o salário. Então, somando tudo isso, mais o desconto para a Segurança Social, tirando o desconto, né, da Segurança Social, que chegou líquido para mim foi 747. Deixa eu ver mais.
Pronto, em julho eu abri a minha atividade remunerada, né? Porque antes de chegar aqui em Portugal, eu já imaginava a possibilidade de trabalhar para mim, né? E também já havia a possibilidade de colaborar com alguma empresa, tipo de entrega, como a Glovo ou a Uber. Então eu já providenciei, tá certo que foi um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca. Em julho de 2019 eu abri minha atividade. É claro que precisei também, através disso, de um representante fiscal, que nesse caso foi o contador, o meu contador que eu tenho até hoje, que é o que me ajuda. Foi através dele que eu consegui abrir a atividade. No mês seguinte eu comprei uma bicicleta, né? Porque assim, eu ia colaborar com a Glovo e com a Uber, ou um ou outro, ou as duas. No final das contas acabei só ficando com a Glovo, porque a Uber tinha uma série de outras coisas assim que meio que entrava em conflito, né, de interesse com a Glovo. Então eu resolvi fazer apenas somente a Glovo. E como eu não tinha carta de condução, né, eu não tinha nem carta de habilitação no Brasil e muito menos aqui também não tenho. Não tinha como tirar sem antes ter o documento de autorização de residência. Agora tenho e já dei entrada já na minha carta de condução. Como não tinha, então assim, vou fazer de bicicleta, pelo menos é um extrazinho a mais. Deixa eu só dar uma pausazinha, porque já ficou de 15 minutos, então eu vou dar uma descansada, vou tomar uma água, vou refrescar as ideias e vou dar continuidade de novo. É claro que esse vídeo vai ter que ser editado e cortado, porque senão vai ficar muito grande. Pronto, em agosto comprei minha bicicleta no valor de 250 euros e no dia 18 de agosto eu decidi iniciar a minha colaboração como estafeta na Globo. Dia 28 do mesmo mês, resolvi dar um tempo de construção civil e resolvi sair. Então pedi para sair, trabalhava numa empresa boa, numa empresa grande, e pedi para sair. No dia 15 de outubro, eu consegui, através de alguns amigos portugueses, um biscatezinho que é de propaganda, fazer publicidade. A gente faz essa panfletagem no Brasil, aqui é diferente, aqui a gente mete na caixa dos correios. Então a gente dá uma de correios aqui, uma de CTT, e meio que vai andando e vai metendo essa publicidade na caixa dos correios. É claro que a gente tem que respeitar algumas que dizem que não é para meter publicidade, mas as que não tem a gente vai fazendo esse trabalho. E fiquei nisso até o dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro eu iniciei um outro contrato, uma empresa também de construção civil, porque como eu havia mencionado logo no começo, se você vem para cá para trabalhar na construção civil, pode ter certeza que trabalho para você não vai faltar. Geralmente não são todas as pessoas que gostam de estar nessa questão, mas se você é dessa área e você tem disposição para trabalhar em construção civil, pode ter certeza que aqui você vai ser bem-vindo. Dia 20 de dezembro, pronto, dia 20 de dezembro de 2019 foi aí que foi dado o start da questão do divórcio, né? A gente teve uma briga, eu e a minha ex-esposa, tivemos uma briga, a gente já não vinha muito bem do Brasil, né? Por conta de uma série de coisas que aconteceram, a gente veio para cá. Um dos motivos foi conseguir uma oportunidade melhor de vida, uma qualidade melhor de vida, e também para tentar construir alguma coisa que a gente não estava conseguindo lá no Brasil e tentar reatar algumas coisas. Mas infelizmente o desgaste e outras coisas que não vale a pena mencionar aqui, a gente resolveu, a gente brigou nesse dia e ela resolveu pedir, né? Eu, eu até que eu não acreditei no momento, pensei que fosse só uma questão de ameaça, porque ela já vinha fazendo isso já há algum tempo. E aí passou-se, né? Dia 12 foi a briga tal. Dia 2 de janeiro
dia 2 de janeiro, né? Dia 2 de janeiro de 2020. Foi aí que realmente foi o negócio levado a sério, né? Antes, até que ela tentou voltar atrás e tal, e só que nesse 1º de janeiro, aliás, nesse dia 2 de janeiro, foi, não, nesse dia 2 de janeiro de 2020, foi tipo aquela ameaça mais forte. E passou-se o tempo, né? Foi passando-se o tempo, foi passando-se o tempo. Dia 30 de abril, né? Como eu havia falado no começo, a minha manifestação de interesse foi aceita. Então, a partir daí, corria-se agora para poder se agendar um dia, para poder se fazer uma entrevista e apresentar para ver se de fato mesmo tudo aquilo que foi enviado é verdade e como é que está a tua situação agora. Então, 30 de abril foi aceita e desde o dia 30 até o dia, deixa eu ver, até o dia 10 de outubro, 10 de outubro não, 10 de agosto, esperando abrir vaga, que assim o CEF tem um portalzinho online e você pode acessar esse portal online e fazer o teu agendamento por lá. Mas a gente ficou até 10 de agosto de 2020 esperando esse bendito agendamento abrir, essas vagas abrirem. E aí foi a questão de que aconteceu esse surto de Covid-19, então atrasou foi tudo, muita gente teve seu agendamento cancelado, prorrogado e tal, então teve essa demora toda. Por incrível que pareça, minha manifestação de interesse foi aceita em abril e em julho eu saí dessa segunda empresa que eu estava trabalhando. Então, assim, foi uma preocupação. Por quê? Porque eu tinha que arrumar um outro contrato de trabalho urgente. Porque se chegasse o dia de eu me apresentar ao CEF e não tivesse um meio de subsistência válido, Pronto, galera, só dando aqui continuidade aqui ao vídeo de ontem, né? Que assim, não deu para gravar tudo. Infelizmente aqui aconteceu alguma coisa com o celular e teve que parar o vídeo logo no finalzinho. Então vou dar aqui continuidade. Parei na questão de que se eu não tivesse que arrumar um contrato de trabalho urgente, eu correria o risco de ter o meu pedido de manifestação, de minha documentação toda ser negada, né? E eu não consegui o documento, a minha autorização de residência ser negada. Então, foi-se aquela correria tal. Consegui, abriu vaga no portal do CEF para fazer o agendamento. E eu mesmo sem ter contrato nenhum, que era o único documento que faltava no momento, eu resolvi então marcar essa data de agendamento, porque como eu sabia que havia muita gente na lista de espera e tava muitos processos ainda para serem aceitos, então eu resolvi logo agendar e correr atrás do contrato de trabalho. Então, assim, no dia 10 de agosto de 2020, abriu vaga no portal do CEF e eu consegui fazer um agendamento para o dia 2 de outubro. Até então estava sem contrato nenhum. E comecei a fazer ligações, comecei a correr, a me inscrever em vários portais de emprego e de agências temporárias e tudo mais. E todo dia se ligava, todo dia se fazia entrevista e nada. Até que no dia 21 de setembro, 21 de setembro, eu consigo um contrato de trabalho para uma empresa também de construção civil, que aqui eu estou até o momento. E graças a Deus eu consegui esse contrato e consegui reunir toda a documentação que estava faltando para poder levar ao CEF nesse dia que eu havia agendado, que era 2 de outubro de 2020. Então cheguei lá,
como ainda estava com essa preocupação do surto ainda de Covid-19, então assim, meio que o atendimento foi fora. Eu simplesmente tive só que entregar minha pasta com toda a documentação ao à pessoa lá responsável e depois aguardava um pouquinho, porque eles iam lá conferir se tava tudo, a documentação estava toda ok. É, Depois de um tempo, eles me chamaram lá para dentro, bateram um papo comigo e então deram prosseguimento ao processo, né, que era tirar a foto, a minha foto do rosto para poder colocar no documento e a minha assinatura. E também o pagamento de o pagamento das taxas de todo o processo. Então, assim, uma taxa que envolve uma multa, né? Uma multa, se caso você deu entrada na tua manifestação de interesse depois do teu prazo legal de turista, porque assim, você tem um prazo de 3 meses, isso é para qualquer lugar do mundo que você vá como turista, você tem pelo menos um período de 3 meses que você possa ficar lá no país. Depois desses 3 meses, você pode dar entrada em algum órgão que faça essa regulação de estrangeiros e fronteiras de qualquer país. Caso você queira ficar mais do que 3 meses, você tem que ir lá pedir uma autorização. E aí você pode, né, se essa autorização for concedida, você pode ficar até 6 meses como turista em qualquer lugar do mundo. E se você não der entrada ou não fizer nada para pedir essa autorização e mesmo assim você ficar residente no país, você fica como você está como ilegal. Então você corre o risco de ser deportado, você corre o risco de ser preso, você corre o risco de ter o seu, se caso ter ficar de castigo e você não conseguir mais entrar no país nem como turista mais por um determinado período. Então, consegui, paguei uma taxa de 284 euros, né? Isso foi a taxa do cartão mais a taxa de multa, que foi um período, uns dias depois que eu consegui dar entrada na minha manifestação de interesse, depois dos 3 meses, né, de turista, mas foi coisa de 40 euros só de multa, e o resto foi as taxas do processo. Depois um responsável lá do CEF ligou para mim, pedindo para que eu mandasse um recibo lá do pagamento para ver se nesse decorrer do processo me cobraram alguma taxa indevida, alguma coisa assim que eu não deveria ter pago e tal. Então eu simplesmente mandei por e-mail, o e-mail que eles me indicaram, o recibo dos pagamentos e minha conta bancária também, porque se caso eu tivesse algum valor que tivesse sido cobrado indevidamente, eles poderiam fazer essa transferência de volta. Então eu mandei assim, mandei sem estar esperando muita coisa, mandei e depois até de um tempo agora, é, quando eu acessei a minha conta, estava lá o valor que eles tinham me devolvido, que segundo eles foi alguma taxa indevida que eu paguei, que não deveria ter sido cobrada. Então eu paguei 284 e eles me devolveram 190 e alguma coisa de euros. Então pense, 190 euros de taxa indevida, segundo eles, né? Mas é bem-vindo. Ah, Aí pronto, aí dia 2 de outubro de 2020 foi a entrevista, ocorreu tudo bem. E dia 6 de novembro chegou meu documento, minha autorização de residência. Então aquele documento que eu já coloquei, que eu já compartilhei, que eu já tirei foto e tal, e coloquei nas redes sociais para todo mundo ver. É claro, né? Ocultei algumas informações que são sensíveis, mas para o pessoal ver que agora estou como residente legal aqui em Portugal já, depois de quase 2 anos de residência. Pronto, e dia 1º de dezembro, ela já tinha sido já coisa séria, a gente já estava separado já, a gente já vivia, já estava sob o mesmo teto, mas dormíamos em quartos separados. Então, no dia 1º de dezembro, eu resolvi me mudei e vim para cá para esse alojamento local. E
damos, en- damos entrada na documentação do divórcio, foi pago todas as taxas já, uma parte por mim, uma parte por ela. Deixa eu ver se eu pego um ângulo legal aqui, porque essa luz, pronto. Uma parte por ela. Deixa eu só pegar aqui um negócio aqui para não ficar muito iluminado. Opa! Pronto, agora. Uma parte por ela. E bem no finalzinho do ano agora, no dia 8 de dezembro de 2020 e dia 14 de dezembro também de 2020, eu consegui cumprir também um outro objetivo meu, que era quitar todas as minhas dívidas, né? Tinha coisas do Brasil que eu ainda estava a dever, tinha um banco que eu estava em dívida, que era o Santander, e tinha o Bradesco também, que eu tinha dívida em 2 cartões de crédito, né? Então, assim, coisas de quando não tinha noção mais, não tinha noção de educação financeira nenhuma e acabei me atrapalhando todo e acabei fazendo dívidas. Também, agora, quase que no comecinho do ano também, eu consegui quitar minha dívida também da faculdade, que eu fazia uma faculdade lá na Estácio, fazia sistema de informação, estava passando por um período difícil, né? Tinha acabado de perder o emprego, não tinha condições de pagar a faculdade. Fiquei até a última consequência e no último período que eu acabei abandonando e acabei deixando uma dívida lá. E aí, graças a Deus, hoje eu quitei também essa dívida. Então, assim, graças a Deus, tudo que eu devia no Brasil, de conta e de tal, essas coisas, tudo foi pago e eu tô limpo na casa. Então, assim, é mais uma conquista e uma coisa que vale a pena ser incluída nessa retrospectiva. Então, assim, foi meio que uma retrospectiva de 2 anos. É claro que aconteceram outras coisas também menores, que talvez em vídeos futuros eu vá compartilhar com vocês. Também tenho a aquisição da minha bicicleta elétrica, foi agora no finalzinho do ano também. Consegui comprá-la. Havia um tempo que eu estava juntando uma grana. Eu disse, não, vou comprar uma bicicleta elétrica para me ajudar. Eu faço dinheiro com ela, mais do que com a bicicleta normal que eu tinha. A minha bicicleta elétrica custou 830 e alguma coisa euros. Eu encomendei ela de fora. Eu, pelo AliExpress, fiz uma compra de uma bicicleta elétrica lá, que veio de uma região da Europa, né, um armazém da Europa, justamente para que não pagasse nenhuma taxa de importação e nenhuma uma taxa que seja de IVA e alguma coisa assim. E encomendei de lá. Beleza? Então, assim, tá aqui a minha retrospectiva de 2 anos atrasado, mas até eu resolvi fazer. Vou começar a fazer agora essas retrospectivas sempre no final do ano, ver alguma data no mês de dezembro para fazer essas retrospectivas. E é isso. Se caso vocês queiram saber mais sobre alguma coisa, mais detalhadamente sobre alguma coisa que eu mencionei aqui nesse vídeo, vocês podem comentar aí embaixo e perguntar tal, que aí, dependendo da quantidade de pessoas que estejam querendo saber mais sobre algum determinado evento, eu posso fazer um vídeo futuro sobre isso. Ok? Então, assim, eu acho que já vai mais de 1 hora de vídeo. E parabéns para você que ficou até aqui, até o final. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus e até mais. Aguarde, porque assim, a partir de agora eu vou estar sempre procurando colocar alguma coisa aqui do que está acontecendo aqui em Portugal. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, tchau.